Aleluia. Livro do Êxodo. Meus amados irmãos, está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse todas as coisas, quer seja boa ou ruim, mas a Bíblia diz que contribui, e se ela diz estar dito, e se estar dito, Deus faz com que contribua mesmo. Aquilo que parece improvável se torna provável, porque Deus não falha. Deus é o Senhor, continua sendo. Então todas as coisas, disse Paulo, escrevendo aos Romanos, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Livro do Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Versículo 1. Mantenha a Bíblia aberta. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Glória a Deus. Estes são os que entraram. Cerca de 70 pessoas que entraram no Egito. Mas o mais importante não é o começo das coisas. O mais importante é o fim delas. Entraram 70 e saíram quase 2 milhões de pessoas. Perdeu uma boa oportunidade de glorificar a Deus, porque foi Deus que fez aquele grande acontecimento, fez aquele milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó. Quem era Jacó? Vamos começar a história, que é uma história de família, que é a história de um povo especial, zeloso de boas obras, de um povo que servia a Deus, de um povo monoteísta, única nação que adorava só a Deus. Aleluia! Este era o povo de Deus. E o nosso texto começa falando de um homem. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó. São esses os nomes dos filhos de... Filho de quem? Que entraram com Israel e Jacó. Por que Israel, por que Jacó? Vamos entender isto numa batalha espiritual, no lugar chamado Vaur de Jaboque, quando debaixo de uma promessa, Jacó voltava para sua casa, e no caminho de casa, segundo Deus havia lhe prometido, porque Deus fez 4 promessas a Jacó, uma delas é que ele tornaria para a casa dos seus pais, mas no caminho ele lembrou que havia sido jurado pelo seu irmão de morte. O seu irmão disse que quando seu pai falecesse, ele o mataria. Quem era o seu irmão? Quem era o irmão de Jacó? Esaú, escola bíblica dominical, quem não sabe ainda. Esaú. Então ele estava de volta para casa, mas ele lembrou: meu irmão vai me matar. E o que fazer na hora do medo? Fugir não vai resolver. Voltar ele não podia. Só tinha uma solução: enfrentar o irmão. Mas o medo lhe impedia, o neutralizava. E ele lembrou de uma coisa: de Deus. Porque no momento mais crucial da sua vida, quando ele fugia de casa,
que pensava estar só, lá no deserto de Parã, ele descobriu algo fantástico. Pensando ele que havia sido deixado para trás, abandonado, que ninguém mais o amava, ele descobriu algo fantástico quando ele deitou e colocou a sua cabeça naquela pedra. Ele viu, teve uma visão de uma escada. Do céu à terra, da terra ao céu, e ele viu anjos que subiam por aquela escada. Subiam e desciam. E ele estava lá olhando os anjos. O anjo subia e o anjo descia. Por que o anjo subia? Porque o anjo estava embaixo. Em outras palavras, desde que ele saiu da casa dos seus pais, jurado de morte, ele nunca esteve só. Ele sempre teve ao seu lado um anjo acampado para lhe dar livramento. Nos momentos cruciais e mais difíceis da sua vida, quando você pensar que você está só, você vai lembrar do que o Senhor falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você vai lembrar e vai descobrir que você não está só. Jacó. E aquela batalha espiritual, ele conseguiu vencer. De que forma? De joelhos. É de joelho que você vence as maiores batalhas da sua vida. Eu não entendo por que muitos crentes não gostam de orar. Não vou nem dizer gostar, mas porque não ora. Mas você deve orar gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Você deve colocar os joelhos na terra e buscar a Deus, porque é dele que vem a tua vitória. Não há vitória fora de Deus. Então, este Jacó mandou que toda a sua casa, toda a sua família passasse adiante. E ele desceu. Eu disse, ele desceu. Desceu para subir com a vitória. Primeiro tem que descer para depois subir. Aleluia. Então ele desce ao oval de Jaboque. E ele entra em guerra espiritual, de joelhos, orando ao Senhor. E lá para as tantas da madrugada, a Bíblia não diz o horário exato que o anjo chegou, mas a verdade é que a oração dele subiu e a oração dele desceu. Ele falou, Deus ouviu. Ele falou, Deus respondeu. Glória a Deus. E ele não era aquele crente assim como você. Ele era um crente fraquinho, fazia tanta coisa errada. Glória a Deus. Ele não tinha o que você tem. Ele não tinha o Espírito Santo habitando nele. E você tem. Glória a Deus. Mas ele tinha algo importante. Ele acreditava. Eu disse o que mesmo? Ele acreditava nas promessas de Deus. Aleluia. E ele, quando vê o anjo, ele se agarra com o anjo. Minha avó dizia, se abufela. Ele se agarrou com o anjo e disse, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Eu não sei nesta noite quantos estão aqui e desejam receber a bênção de Deus. Eu não sei.
ou se espera, ou se deseja receber a bênção de Deus. Eu quero e eu espero, aleluia. Aí o anjo aparece, quando aparece ele se agarra com o anjo, e começa a luta, glória a Deus. E essa luta, irmãos, é uma luta espiritual, e tudo que ele queria era ser abençoado. E qual seria a bênção que Jacó queria? Qual será a bênção que você quer nesta noite? Porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um sonho, cada um tem um desejo, cada um quer algo e esse algo de um difere com o algo do outro. Mas o que Jacó na verdade queria era não morrer. Por quê? Glória a Deus, porque o seu irmão queria matá-lo. Ele não quis morrer quando não tinha nada. Porque quem não tem nada a perder, tanto faz viver como morrer. Mata, bora, acabou-se. Mas agora ele era rico. Aleluia. E de repente, a alva sobe, começa a subir. Aí quando a alva começa a subir, o anjo disse: agora chegou a minha hora, agora eu vou embora. Ele disse: de jeito nenhum, enquanto não me abençoar, não vai. Agora eu pergunto, por que Jacó passou a noite inteira falando com o anjo, lutando com o anjo, e não foi abençoado? Por quê? Porque a oração dele foi uma oração egoísta. É a oração do me dê, me dê, me dê. Glória a Deus. Já percebeu que a gente amanhece o dia, dobra o joelho: Senhor, me dê um carro melhor, Senhor, me dê uma casa mais bonita, Senhor, me dê um salário, me dê isso, me dê. A gente só pede. Pensa você ter um filho que só vai à sua procura quando vai pedir alguma coisa. Você quase que olha para ele e chama de explorador, né, irmão? Que aí tu só vem a me pedir, rapaz. Quando ele aparece, diz: já sei, vem atrás de dinheiro. Glória a Deus. Nunca vem abraçar. Nunca vem como o meu neto vem, que chega perto da avó, abraça e diz: vó, eu te amo, eu te amo. Diz tantas as vezes. É isso que nós precisamos chegar para Jesus, para declarar a Ele o nosso amor, para dizer a Ele que nós o queremos não é por interesse pessoal, nós o queremos por amor, no reconhecimento do que Ele fez por nós lá no Calvário. Parece que não há sentimento de amor na vida dos cristãos. Mas vamos lá para Jacó. Jacó acho que passou a noite pedindo, e o anjo não respondeu, não deu. E disse: agora eu vou embora. Ele disse: não, enquanto não me abençoar. E como o anjo viu que ele não ia pedir na vontade de Deus, porque aquele anjo era Jesus. No Velho Testamento o Senhor se revela, ou se revelava através do anjo do Senhor. É uma forma teofânica dele se manifestar. E aquele anjo disse: como é o seu nome? Pronto. A oração dele devia ter começado assim. Como devia ter começado a oração de Jacó? Ter caído de joelho e ter dito: Senhor, eu estou com medo. E eu estou com medo porque menti para o meu pai. A consciência me acusa. Eu estou com medo porque eu enganei o meu irmão. Eu estou com medo. E começar a fazer confissão dos seus pecados. Mas ele não fez nada disso. E como o Senhor viu que ele não ia fazer, disse: diga como é o teu nome. E ele disse: o meu nome. Imagine agora a vergonha e o medo. Disse: é Jacó. Aí o Senhor olha para ele e diz: a partir de hoje você não se chamará mais Jacó. A partir de hoje o seu nome será Israel. Porque como príncipe lutastes com Deus. Escute, Jacó no vale
Israel no monte. Jacó, homem, Israel, nação. Para se cumprir uma promessa feita a Abraão. E quem era Abraão? Era o avô de Jacó. E Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho da promessa. Dê glória a Deus. Oh. Aí ele aqui em Êxodo diz: são estes os nomes dos filhos de Israel, lombo de Jacó, que entraram com Jacó no Egito, e cada um deles com a sua família. Quem eram eles? Versículo 2. Vai contando. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali ou Naphtali, Gade, Azé. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. 2 pontos. José, porém, já estava lá no Egito. Minha mensagem é: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então José estava lá, porque José era o canal de bênção para aquela família. José era o canal de bênção para aquele povo. Aleluia. E como José chegou lá, através da calúnia, através da perseguição, através dos maltratos, através da inveja, e tudo aquilo aonde? Dentro de casa. E Deus, olhando. Quando você estiver na luta, na dor, no sofrimento, dê glória a Deus. A Bíblia manda dar graça por tudo. Agradeça a Deus. Por quê? Porque Deus está lhe preparando para algo bem maior que Ele já reservou. E para que você chegue lá, você precisa chegar preparado. Deus escolheu José para ser o quê? Cuidador de ovelhas? Não. José foi chamado, irmãos, para ser governador. E governador tem que ter os lombos cingidos. E o treinamento dele começou dentro da sua casa. Mas o problema é que Deus era com ele. Não importa o que você está passando, não importa onde você está, se embaixo, se em cima, se no monte, se no vale, se livre, isso não importa. O importante é que Deus esteja com você. O importante é que Deus esteja na sua vida. Esta é a melhor parte da tua história, da história da tua vida, da tua família, dos teus filhos e dos teus netos. É se Deus está com você. Imagina quanto sofrimento e dor quando seus irmãos o colocaram dentro de uma cisterna e em cima ficaram conversando, e o que eles falavam em cima, José ouvia embaixo, procurando uma maneira, uma forma de como mataria ele.
Imagina no momento em que o tiraram da cova e ele se encheu de esperança, disse: pronto, vou voltar para o meu pai. Ele disse: não, nós vamos lhe vender como escravo. Imagina agora ele sendo amarrado e levado do seio da família, do meio dos seus irmãos, para ser vendido no mercado de escravos. Imagina o coração deste menino, muito jovem. O que os irmãos não sabiam era que ele estava num projeto, e esse projeto era de Deus. E os irmãos fizeram tudo isso, sabe por quê? Por inveja. Inveja porque a bênção de Deus estava sobre a sua vida. Ele teve sonhos, visões, revelações, contou aos seus irmãos, contou aos seus pais, e começou a ser odiado por conta das revelações de Deus na sua vida. Quantas vezes se persegue um crente porque ele é cheio do Espírito Santo? O chamam de menino, o chamam de fanático, o chamam de santarrão, chama de tanta coisa nociva. Te importa não, porque você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Tem pessoas más, ruins, tem sim, dentro da igreja, pessoas que não fazem e ainda tentam impedir aqueles que estão fazendo. Pessoas que não fazem ainda tentam atrapalhar aqueles que estão fazendo. Já contei isso uma vez, vou contar outra vez. Uma irmã, professora da magistratura, me procurou. Ele disse: pastor, como é que vocês... Deu uma alfinetada em mim. Como é que vocês, pastores, permitem que esses irmãos analfabetos, que falam Bíblia, pro que, pro via e pro lá, fiquem nas ruas gritando, dizendo coisas tontas que nada é nada? E ela falou e eu fiquei ouvindo. Quando ela terminou, eu digo: a irmã está certa. A irmã está certa. Na verdade, não era para esses irmãos analfabetos estarem na rua gritando. Na rua quem devia estar eram pessoas finas, polidas, educadas, com nível acadêmico elevado como a senhora. Eram vocês que deviam estar lá na rua. Mas infelizmente a gente não pode contar com vocês. O que não pode é a obra ficar sem ser feita, irmão. A ela: licença que eu tenho um compromisso, mas depois a gente conversa. Isso já faz 30 anos, ela não voltou para terminar a conversa comigo. José estava lá, glória a Deus, mas não estava só. Estava com o Senhor. Não estava desanimado. Não estava revoltado. Ele estava lá, certo que era inocente de tudo quanto fizeram com ele, certo que estava no caminho certo, certo que estava fazendo a coisa certa, certo que Deus estava com ele. E tudo que colocavam na mão dele prosperava, porque Deus era com José. Aleluia. E quando ele começou a crescer, o diabo outra vez se levantou. Glória a Deus. Vamos mais em frente. Vamos passar a história de José. Só quis abrir esse parênteses para dizer que José já estava lá. Versículo 7, por favor, olha a Bíblia aí. Mas os filhos de Israel foram
foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Isso na gestão de José. José já estava no Egito e os seus irmãos chegaram lá amando de José. Foi José que foi canal de bênção para a sua família. Para aqueles irmãos que queriam matá-lo. Mas, irmãos, quem ama a Deus ama o seu irmão, ama o seu próximo. Glória a Deus. Quem tem Deus na vida não quer o mal, não quer o mal. Deixa eu dizer outra vez, não quer o mal. Outra vez para ninguém esquecer. Não quer o mal nem do seu pior inimigo. Aleluia. Então José, na crise mundial que houve, seus irmãos procuraram o Egito. E Faraó disse: não, rapaz, quem domina tudo e controla tudo aqui, entrada e saída, é José, ele é governador. Aí foram a José, José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não lhe reconheceram. Bom, a história eu quero passar. De sorte que agora José trouxe toda a sua família, e foi esta família de 70 que prosperou, que cresceu. Por quê? Por causa de José, do sonhador. Foi por causa dele. Muito cuidado com aqueles que você ofende hoje. Muito cuidado com aqueles que você fere hoje, porque você não sabe amanhã o que ele será. Então, os filhos de Israel se tornaram fortes, poderosos, foram fecundos e se multiplicaram. Glória a Deus. Mas, tornando aquele povo extremamente forte, a terra se encheu deles. A terra está cheia, hoje a terra está cheia dos crentes salvos na pessoa do Senhor Jesus. Neste meio tempo, versículo 8, neste meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Aqui começa um novo drama. Esse novo rei, ou novo faraó, porque faraó não é uma pessoa, não é o nome de uma pessoa, é um título como de governador, de presidente. Levantou-se um novo rei, um novo faraó, seu nome era Ramsés II. Ele se levantou e ele não reconheceu, porque não conhecia, aqui é impossível ele não ter conhecido José e a sua história. Porque José foi proeminente no Egito e além de uma grande, a segunda maior autoridade. Mas ele não reconheceu José. Isto é, depois que José morreu, depois que a sua geração passou. Mas o Egito, a geração de José havia passado. Mas o Egito estava cheio deles. Aleluia, da descendência de José. Glória a Deus. É como a igreja. Desde o versículo 1, quando ela foi estabelecida, glória a Deus, ela veio crescendo até hoje. Mas os pais da nossa igreja, desde os apóstolos e depois os pais, todos eles passaram, glória a Deus. Mas a igreja permanece até hoje. Aleluia. Então, a igreja vai crescendo. Quando a igreja cresce, o diabo se incomoda. Estou fazendo paralelo com José. Então, o que aconteceu com esse crescimento vertiginoso do povo de Deus sobre o Egito? Esse Ramsés II,
Ele vendo tudo isso, ele disse, olha, versículo 8, a parte B, versículo 9, digo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Medo. Vejam, precisamos usar de astúcia, que é o veneno da serpente, lá no Éden. Precisamos usar de astúcia para com este povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. Eles queriam que o povo de Deus saísse da terra. O problema dele é o problema de Ramá. Não é assim? Ele não quer terra. Eles não querem dinheiro. Eles querem exterminar o povo de Deus. O ódio é contra o povo de Deus. Glória a Deus. Só que há uma profecia para Israel, que todo Israel será salvo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Ramsés foi este homem que tentou apagar da história os filhos de Israel. Versículo 11. Os egípcios puseram sobre os feitores, puseram sobre eles, sobre Israel, feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. Hoje nós enfrentamos isso enquanto igreja. Trabalhos pesados. Quantos irmãos quase que não vêm para os cultos, para a igreja, por conta dos trabalhos pesados. Trabalham todos os dias. Hoje se trabalha dia de domingo, dia feriado, trabalha de manhã, de tarde, de noite. É uma guerra tão grande. Isso são ciladas, astúcias de Satanás, para que o povo não tenha tempo de cultuar, não tenha tempo de adorar, porque Satanás sabe que quando este povo se reúne, ele adora a Deus, e quando nós adoramos a Deus, o céu se abre, a glória desce. O diabo sabe que quando nós dobramos os joelhos, somos mais poderosos do que as bombas atômicas já fabricadas neste planeta. Nós temos a autoridade e o poder de destruir nações inteiras com as nossas orações. Ah, você não entendeu. Você não sabe, você não entende, você não sabe o valor que você tem quando você levanta a mão assim. Glória a Deus. Estava numa concentração e o moço veio de lá para cá e puxou uma faca. Os irmãos fizeram menção para se espalhar. Eu digo, vocês estão com medo do diabo, irmão? Não tenham medo. Mas ele olhava para mim e se entronchou todo e fez um monte de munganga. E eu só fiz, em nome de Jesus. Pá! Eu só vi o estouro, a queda. Pá! Glória a Deus. Aí o fogo pegou no meio dos irmãos. Aleluia. Indo para o Coité, uma congregação. Eu era auxiliar de trabalho, irmão. Porque Deus dá a quem Ele quer. Deus não está preocupado com título. Deus não se preocupa com título. Se é presbítero, se é evangelista, se é diácono. Não, Deus não quer saber de posição. Deus quer saber de unção. E unção se consegue de joelho. De unção se consegue através de lágrima, através de jejum. Sacrifique o seu corpo, esta carne. Torne-se homem de Deus, mulher de Deus espiritual. Busque a Deus, que você vê a manifestação da sua glória no meio do povo de Deus. Escute. Os egípcios puseram feitores para oprimir o povo. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem?
Aleluia. Aleluia. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, o que acontecia? O que acontecia? Mais ele se multiplicava, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietaram por causa dos filhos de Israel. Vamos mais? Versículo 13. Quero ouvir a voz da igreja agora. Versículo 13, todo mundo. Com tirania. Versículo 14, lhe amargavam a vida com dura servidão. Glória a Deus. Foi pouco, ele achou pouco. Por quê? Porque quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam. Quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam. O povo de Deus na terra são fecundos, é fecundo. José morreu, sua geração passou, mas o Deus de Jacó não passou. O Deus desta igreja continua vivo, soberano, poderoso, eterno, e não pode ser detido por nenhum laço de Satanás. É por isso que nós nos tornamos extremamente fortes. Glória a Deus. Pastor, e agora que se levantou um novo rei, e agora que se levantou um novo governo, e agora que a democracia está ameaçada, o que será de nós? Escute, uma mãe que amamenta, ela pode esquecer do filho que ela amamenta, mas ainda que ela esqueça, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A visão do diabo é essa. O povo de Deus está crescendo, precisamos parar o crescimento. Para não. O povo de Deus está crescendo, precisamos destruir. Destrói não. O povo de Deus é mais forte do que nós. Falou a verdade. Precisamos usar de astúcia. Deus quebra a astúcia. Ei, ei. Aleluia. Aleluia. Queridos, para concluir, o crente que é povo de Deus, ele é como dinamite. Eu disse o quê? O crente é como dinamite. Deixa eu dizer outra vez. O crente é como dinamite. Quanto mais aperta, mais grande é a explosão. Aleluia. 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 Quanto mais Faraó os afligiam, mais ele se multiplicava, mais ele se espalhava, de sorte que agora Faraó estava mais incomodado do que no começo. Eles agora resolvem usar de tirania. Glória a Deus.
Mas, amados irmãos, mesmo com tirania e amargando a vida deles, não conseguiu detê-los. Ramsés disse: toda criança, chamou as parteiras e disse: todas as crianças de hebreias que nascerem, se for macho, mata. É macho? Mata. Aí o Senhor olhando, vou conjecturar. O Senhor olhou e disse: já foi longe demais. Vou colocar aqui um ponto para fazer uma nova história. Aleluia. E fez o quê? Nasceu Moisés, luz do mundo, sal da terra. E os pais conseguiram escondê-lo durante 3 meses. Isto quer dizer, os pais fizeram a sua parte, dentro do seu limite. E agora, Joquebede, agora não tenho mais o que fazer, não tem mais como esconder essa criança. Aí Jeová se levanta e diz: agora é comigo. Agora é comigo. Escute, quando não der mais para a igreja aqui na terra, o Senhor se levantará do seu trono, manda tocar a trombeta e diz: desce, meu filho, vai buscar a tua noiva. E ele dirá para a igreja: não te preocupa, porque agora é comigo. Fiquemos de pé, queridos. Quantas pessoas esta noite